Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: Ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, você que nos acompanha em casa através das nossas redes sociais, estamos reunidos nesta segunda-feira, dia 14 de setembro, e nós celebramos a festa da exaltação da Santa Cruz. Dentro dessa liturgia, nós somos convidados a fitar o nosso olhar na cruz de Cristo, como sinal de salvação para nós. Olhar para a cruz é entender a dimensão do cuidado de Deus, mas a expressão maior do seu amor para conosco. A cruz, para os povos antigos, e de maneira bem particular para os romanos e os judeus, a cruz era o sinal do terror, do medo, do desencontro, porque as piores pessoas eram submetidas à morte de cruz. E Jesus transforma este sinal, que era um sinal de terror, em um sinal de salvação. Para a comunidade cristã, a cruz não revela esse terror. A cruz não é sinal de medo, mas a cruz é sinal de salvação. O entendimento que nos é dado em torno da cruz de Cristo é exatamente esse. A expressão da salvação, porque é a expressão do amor de Deus. E Jesus, na sua missão pública, na sua pregação, ele nos ensina a assumir, com toda a dignidade, o caminho da cruz. Porque o caminho da cruz, dentro da espiritualidade cristã, é o caminho da reconstrução da nossa identidade como filhos e filhas de Deus. A cruz é o sinal daqueles que de fato querem fazer a vontade de Cristo. Assumir a nossa história com todo o contexto e com toda a realidade, de sofrimento e experiências, que é própria da condição humana, sem perder a dimensão da esperança. A cruz é a árvore da vida. Para nós cristãos, essa deve ser a consciência. Nós nos identificamos com a cruz de Cristo, porque ela é o sinal do amor. Não é apenas um instrumento feito de madeira, é muito mais do que isso. É o sinal visível do amor de Deus. Por isso que Jesus diz que aquele que quer segui-lo precisa entender a cruz, precisa assumir a cruz. E quando Jesus fala dessa maneira, ele está querendo que nós o entendamos exatamente como essa dimensão do serviço, da entrega. É a expressão do amor de Deus. Se a vivência da cruz, ela não nos leva a uma experiência de amor, ela não tem sentido nenhum. Ela se torna completamente vazia. Não é simplesmente colocar a cruz sobre o nosso pescoço ou estampar em nossa casa,
né? Muito mais do que isso. O convite para carregar a cruz, para assumir a cruz, vai muito mais além do que olhar para a cruz apenas como um instrumento, como um amuleto que eu coloco para identificar que eu faço parte de uma religião. A cruz não é para identificar que nós fazemos parte de uma religião. A cruz é um projeto de vida estabelecido por Cristo, traçado por nosso Senhor Jesus Cristo. E se nós não entendemos dentro dessa dimensão, se torna vazio. É um símbolo vazio, que não tem sentido nenhum. Então, quando Cristo diz que quem quiser segui-lo, tem que assumir a dimensão do amor, tem que viver a dimensão do amor, tem que viver a dimensão da entrega, tem que viver a dimensão do consumir-se por causa do reino de Deus sem reservas, como é a expressão de Cristo na cruz. É um amor sem reserva, é um amor que me leva a uma experiência profunda de consumir-se por Ele, por amor a Ele, por amor ao reino de Deus. Olhar para a cruz de Cristo é nos comprometer com Ele, é nos comprometer com o reino. E quando nós dizemos assim, comprometer-se com Cristo, é também comprometer-se com o outro. É comprometer-se com a história, é entender que nós fazemos parte desse mundo e nós somos também parte da transformação dele. Quando nós entendemos essa dimensão da cruz, nós vamos entendendo qual é o nosso papel no mundo como cristãos. O nosso papel no mundo como cristão, que nos é revelado pela dimensão da cruz, é exatamente, um processo e uma dimensão de cuidado. Nós somos parte da transformação do mundo. Aqueles que acreditam na cruz são parte da transformação do mundo. Eu me sinto como cristão responsável pela transformação do mundo. Eu me sinto parte dessa transformação. Por isso eu assumo a cruz. E quando eu assumo a cruz, eu assumo essa transformação. Eu estou dizendo que eu faço da minha vida uma oferta, um consumir-se para que o mundo seja transformado. Mas seja transformado de uma forma diferente. Seja transformado a partir da dimensão do amor de Deus. Foi isso que Jesus nos ensinou quando Ele assume a cruz. Ele vai para a cruz porque Ele amou. Por isso que quando, dentro da espiritualidade cristã, nós olhamos para a cruz, nós não olhamos para um objeto que matou Jesus. Nós olhamos para um sinal, que demonstrou a profundidade do amor de Deus por cada um de nós. Por cada um de nós. Nesse dia da exaltação da cruz, nos é lembrado pela igreja, e a palavra de Deus nos permite esse entendimento, que é de fato o dia em que nós celebramos o nosso compromisso com Cristo. É o dia em que nós entendemos qual foi a missão que Ele nos deu. Qual é a missão que Deus nos deu como comunidade cristã? É a missão de carregar a cruz. É a missão de entender que, para que eu experimente a dimensão da ressurreição, é preciso que eu entenda antes a cruz. É preciso que eu viva com intensidade a dimensão da cruz de Jesus. Como nós encontramos hoje nas leituras, tanto na primeira leitura como na proclamação do Evangelho, Jesus nos lembra hoje, de um episódio que se deu no caminho do deserto, em que o povo de Israel foi mordido por serpentes, e Deus mandou que Moisés colocasse numa haste uma serpente de bronze, para que todos aqueles que olhassem para esta serpente fossem curados do veneno das picadas das serpentes.
E Jesus lembra isso no Evangelho, assim como aquela serpente foi levantada, o Filho do Homem também vai ser levantado. É a dimensão do olhar para Cristo, para se comprometer com o reino de Deus. Quando eu olho para Jesus, eu me comprometo com sua história, eu torno a história de Cristo também a minha história, porque eu não olho apenas para um homem que subiu e abriu os braços e morreu vítima de injustiças. Não, eu olho para um homem que me amou, que deu a vida por mim, que se comprometeu pela minha história, que doou a sua vida por causa de mim. Assim deve ser também todo cristão que segue verdadeiramente a Cristo. Ele sabe que vale muito a pena morrer para que o outro tenha vida. Essa é a dimensão da cruz para nós cristãos. É de fato assumir para que outros tenham vida. Infelizmente, a dimensão da cruz, ela tem sumido muito dentro do anúncio e da vivência, né, do Evangelho de Jesus Cristo. Nós temos hoje um evangelho um pouco desfigurado, porque nós trabalhamos muito a dimensão, né, da construção, a dimensão da prosperidade fora da cruz. E nós estamos esquecendo que o Jesus que nós seguimos, antes de tudo, não é o Jesus da prosperidade. O Jesus que nós seguimos é o Jesus da cruz. E nós não podemos esquecer disso, porque senão, se nós nos esvaziamos da cruz, nós nos enchemos de um individualismo e de um egoísmo. E um grande perigo que nós corremos é viver um materialismo desmedido, buscando coisas, querendo seguir Jesus atrás de coisas, de riquezas, de curas e de milagres e disso e daquilo, e nós vamos perdendo a verdadeira dimensão da nossa pertença a Cristo. Nós vamos perdendo o verdadeiro sentido da nossa história com Cristo, que é assumir a nossa história humana na vida de Cristo. Aí nos vem o sentido da cruz para nós. O sentido da cruz para nós, que é, de fato, é esse entendimento de que vivendo a cruz, nós nos preparamos para a ressurreição. O grande problema muitas vezes é viver um evangelho fora da cruz, é exatamente isso. É nós apagarmos essa história de Cristo e ficarmos apenas com a história da ressurreição do Senhor. Se nós não tivermos o cuidado, nós vamos entrar num grande perigo de ter vergonha de olhar para a dimensão do Cristo na cruz. E nós olhamos apenas para o Cristo do túmulo, que saiu do túmulo e que se levantou. Não, nós precisamos entender na totalidade, né? A ressurreição, ela é fruto da cruz. Sem cruz não tem ressurreição. Sem vivência da cruz, não há como nós experimentarmos a dimensão da totalidade de Cristo. Que nesse dia nós assumamos verdadeiramente a cruz, mas assumamos mesmo, no entendimento de vale a pena sofrer por causa do reino de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja.